Vem cá, você tem certeza que você entendeu realmente por que o STF resolveu cair matando em cima do Sóstenes por causa do PL da anistia? Tem a ver com emendas parlamentares. É por isso que Flávio Dino subiu nas tamancas e convocou Sóstenes a dar explicações do que ele está pretendendo fazer. Você tem noção do que Sóstenes está pretendendo fazer, que na minha opinião ele já deveria ter feito, olha, há muito tempo? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender por que Davi Alcolumbre publicamente se uniu ao STF para apresentar aí algo que substitua a anistia para todos. Parece que nesse caso o STF vai analisar caso a caso, que ele deveria ter feito antes, né? Mas enfim, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, revisa tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Bom dia e vamos que vamos. O dia de ontem ululou em torno do assunto PL da anistia substitutivo e soltar presos do 8 de janeiro. Você tem noção do que essa frase pode causar emocionalmente aos familiares dos presos do 8 de janeiro? Sim, senhores, existe uma intenção por trás de tudo. Mas vamos do início, que eu tenho certeza que vocês, como eu, não entendi de bate-pronto tudo o que rolou. Vamos para a folha do seu Paulo e guarde as devidas proporções que podem ter aquelas informações, né, tendenciosas. Vamos lá. A manchete é a seguinte: Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8 do 1 e aumentar penas de líderes que tentarem golpe. Por que eles estão fazendo essa apelação toda? Porque na anistia, Bolsonaro, como agora foi tornado réu, ele teoricamente estaria ali envolvido na anistia também. Só que a Folha de São Paulo erra em chamar Davi Alcolumbre de Congresso. Davi Alcolumbre não é o Congresso. E tenho dito, bem, ele, o Davi, deve apresentar proposta em maio esvaziando pressão por anistia que pode beneficiar Bolsonaro e criar impasse com a corte. Eu não sei por que o Congresso está pensando que não deve criar impasse com a corte, já que, por exemplo, o Senado deveria fiscalizar a corte sem pensar que estaria criando um atrito. Mas o Sóstenes deixou ontem na rede social o seguinte: o fato de Davi Alcolumbre estar se articulando com o STF para apresentar um substitutivo para o PL da anistia é a prova inequívoca de que não houve golpe. O próprio Senado articulando com o STF redução das penas dos presos do 8 de janeiro. Se fosse golpe, estariam exigindo penas maiores e não soltura. Enquanto eles negociam nos bastidores, Clesão morreu preso. Idosos sofrem há 2 anos em celas imundas e inocentes seguem sendo tratados como criminosos perigosos. A maioria da Câmara assinou pela urgência da anistia e foi ignorada. Quem irá pagar por essa injustiça? Isso é uma vergonha histórica. O Brasil exige respeito. Anistia já. Bem, deputado Sóstenes, eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Vocês continuam em obstrução? E por que o senhor não retirou o apoio ao Hugo Mota? Porque sim, gente, ele falou em retirar, mas ainda não retirou, tá? Vem comigo que você vai entender. Eu vou para a matéria da Gazeta do Povo, que explica detalhe por detalhe, vocês vão entender comigo. Olha só, ontem à noite, na metade do dia, a Gazeta do Povo trouxe a notícia que o PL mantém aliança com Hugo Mota, apesar de resistência à anistia e pressão do STF. Vamos entender melhor esse assunto. Eu sei que a maioria de vocês prefere que eu resuma o assunto, mas como se trata de um tema muito delicado, com muitos atores importantes e poderosos envolvidos no país, eu vou ler a matéria, eu espero que vocês entendam. Está escrito aqui, tá bom? Então vamos lá. A matéria da Gazeta do Povo diz: apesar da resistência de Hugo Mota em pautar o requerimento de urgência, a bancada da oposição pretende manter a aliança e o apoio ao presidente da Câmara para evitar um possível isolamento. Isso é verdade? Isso é verdade. Nós precisamos evitar um isolamento porque nós, a bancada da oposição, ainda não somos maioria. Somos ali. Gente, o fiel da balança é o Centrão, mas vem comigo. Mas também prepara estratégias para fazer a matéria ser votada.
Diante disso, o STF aumentou a pressão sobre o Partido Liberal, determinando que o líder do partido na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, se explique sobre ter cogitado manobrar com emendas de comissão para forçar Mota a colaborar. Aí vocês podem ficar se perguntando, do que estão falando? Porque eu fiquei assim, juninha, igualzinho vocês devem estar agora. Presta atenção que isso é importante. Aí a matéria vem falando que a oposição já tem 262 assinaturas necessárias e tal, e que diante disso, né, da recusa de Hugo Mota a pautar a urgência, a oposição sinalizou que vai retomar a estratégia de obstrução nas próximas semanas como forma de manter a mobilização sobre a proposta. Outras estratégias são aumentar a pressão nas redes sociais e até fazer greve de fome no Congresso. Porém, tem uma estratégia que seria muito mais fácil de colocar em prática, mas parece que o PL não quer, não. Presta atenção. A opção que provocou uma reação no STF foi mesmo uma ameaça de não cumprir um acordo estabelecido entre líderes partidários e Mota sobre repartição das emendas das comissões. Vou explicar para vocês, vem cá aqui pertinho comigo. O que acontece? Quando partidos dizem para um futuro, né, um candidato a presidente da Câmara, olha, nós vamos te apoiar, eles fazem ali um acordo sobre os nossos dinheiros, sobre os nossos impostos que vão para lá. E o que o PL acordou com o Hugo Mota? Nós que dominamos as comissões por causa da maioria dos parlamentares, nós vamos ficar com 30% das emendas e você ficaria, Hugo Mota, com 70%, podendo redistribuir para os partidos que você quiser. Sabia disso? Pois é. Porém, semana passada, vocês acompanharam aqui comigo, Sóstenes pisou nas tamancas e falou, olha, acabou o tempo para Hugo Mota, nós vamos retirar o apoio a esse menino. O que ensejaria retirar o apoio? Acabar com este acordo, que entrega para Hugo Mota 70%, por exemplo, das emendas do PL. E aí o PL ficaria com 100%. Certinho? Certinho. Foi diante dessa ameaça que Flávio Dino surgiu no meio do cenário do Congresso, se metendo mais uma vez. Então, a matéria continua dizendo, né, que o PL preside as comissões de Relações Exteriores, Saúde, Agricultura, Segurança e Turismo, que juntas somam mais de 7 bilhões de reais em recursos. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando no final das contas? Agora, a pergunta que não quer calar, por que, Sóstenes, que você não retirou o apoio do Hugo Mota imediatamente? Porque a única linguagem que esse povo entende, pelo menos na minha opinião, é a linguagem do dinheiro, fi. Se você consegue tirar 70% desses bião todo, né? Um monte de bião, um monte de dinheiro, vários dinheirinhos, se você consegue reter 70% de tudo esse dinheiro que ia aí para Hugo Mota distribuir para outros partidos em pleno ano anterior eleitoral, você está com a faca e o queijo na mão. Ah, mas tem o perigo do isolamento. Sim, tem o perigo do isolamento. Eu tô cagando e andando, eu quero saber da liberdade para quem não cometeu crime, ok? Diz aí para mim nos comentários se você entendeu. Eu quero seguir falando dessa história pelo seguinte, o André Marcília, doutor André Marcília, ele veio à rede social comentar a respeito desse acordão de Davi Alcolumbre com o STF na pessoa do excelentíssimo... Agora eu já não sei mais, né, gente, se é Flávio Dino, se é o ovo que tudo vê. Mas o André Marcília disse, olha, tem que parar com essa história de ministro do STF dizer que não tem cabimento à anistia. Não se trata de uma invencionice, mas de um instituto constitucional previsto nos artigos tais da Constituição Federal. Não cabe a ministro relativizar a Constituição Federal e se intrometer no debate legislativo. Bem, eu sei, doutor André, mas nos tempos atuais a gente vive se perguntando o que é a Constituição Federal, é de comer ou de passar no cabelo? É isso, entendeu? Continuando,
A The Economist não está economizando, gente, burdoada em cima da cabeça do ovo, que tudo vê, do mais lustrosíssimo das carecas mundiais, né? E mandou o seguinte ontem: a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas 2 últimas décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos, mas os juízes do país também exercem poder demais. Eu concordo em gênero, número e grau. E só para você aí do Sul saber, o Eduardo Leite declarou abertamente que ele é contra a anistia e reafirma a intenção de candidatura à presidência. Se você pode fazer um corte desse vídeo para chegar no maior número de pessoas possível, faça agora e mande para o seu amigo sulista que está lá e que de repente está pensando em votar em Eduardo Leite, mas que defende a justiça, o império da lei e da ordem no Brasil. O moço deve viver numa bolha sem entender, primeiro, que quem tem voto para indicar e eleger é Bolsonaro e que o PL da anistia é aprovado, apoiado pela maioria dos cidadãos eleitores brasileiros. Parece que ele não sabe. Vamos mandar um recadinho para ele? Eu conto com vocês. Mas, como nada é o fim, né? O Muro das Lamentações aqui a gente está bem acostumado, mas nada é o fim. Em maio tem manifestação em Brasília. Pastor Silas Malafaia postou, várias pessoas também postaram. E eu vou soltar só a fala do presidente Bolsonaro e alguns apoiadores, tá bom? Eu vou tentar baixar aqui o volume para não dar aquele ciricutico aí que dá para vocês. Manifestação pacífica em Brasília para o anistia. Compareça. O povo brasileiro está tomando a consciência da maldade que está sendo praticada. Vamos todos a Brasília, quarta-feira, 7 de maio, a partir das 16 horas, na Torre de Televisão de Brasília, caminhada até o Congresso Nacional, manifestação pacífica em favor da anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmascarou a perversa e injusta condenação a Débora do Batom. Chega de covardia contra o povo brasileiro. Que a justiça prevaleça contra a injustiça. Anistia já. Parabéns, ministro Fux. Anistia já. É vergonhoso o que estamos assistindo no Brasil. Anistia já. O povo precisa se manifestar. Leve o seu celular. Iremos registrar tudo neste ato em prol da liberdade da Débora e de todos os presos injustiçados. Acho que a gente pode parar por aqui, tem outros apoiadores também. E, ai, gente, se eu pudesse, mas o Shadowban do canal que me impede de ter dinheiro para ir, me impede de ir, tá bom? Então aqui eu quero terminar mostrando para vocês como que tá tudo aparelhado, gente. Tá tudo aparelhado. Olha só o que saiu no Estadão. Lula turbina salário de 323 aliados com cargos em conselhos. Indicações contemplam integrantes do governo, dirigentes partidários e apadrinhados do Congresso. Salários chegam a R$80 mil por mês. O governo diz que está seguindo a lei e você tem que levantar cada dia mais cedo para pagar a gastança do Luladrão. Olha, ontem eu coloquei um vídeo falando a respeito da opinião do Renan Calheiros. Ele deu uma declaração dizendo que seria impossível competir com Lula na reeleição de 2026, mas ele quer que seja dado um limite para a gastança, né, para a dívida governamental. Ou seja, ele quer continuar com a permissividade de Lula, que além de fazer, deixa fazer, vocês entendem muito bem, mas ele acha que se Lula continuar gastando e a dívida continuar aumentando, Lula pode matar a galinha dos ovos de ouro, que é o quê? A tal da República, né, que mantém todos os seus cidadãos trabalhando feito burros de carga para recolher impostos, produzir impostos, que bancam esta parafernália, esta picardia de dia e de noite. Então, bora trabalhar, viu? Se você tá aí com a situação apertada financeira, meu amigo, você tem que ganhar mais dinheiro. Um ótimo momento para você entender como que se ganha dinheiro através da internet sem precisar sair de casa é agora. Então, por isso que eu falo sempre do curso do Daniel Alvarenga, que vai ensinar você
a ganhar dinheiro pela internet a partir do zero. O curso é riquíssimo, tem vários módulos, você vai aprender realmente a ganhar dinheiro a partir da internet. E o que mais me encanta é o módulo que ensina você a ganhar dinheiro em dólar. Porque aí, gente, 6 por 1, dólar, muda a situação. A garantia é maior, a tranquilidade é maior. Então não perca tempo, acesse o link na descrição e no comentário fixado. Você fala, ai, Valéria, mas um curso desse deve ser muito caro. Um pouquinho mais de R$30 na parcela, tá? E você já tem acesso a todos aqueles módulos que eu mostrei para você. É importante você entender que o momento é agora e você pode se dedicar quantas horas do dia você quiser. De repente, você, além de conseguir garantir uma segurança para a sua vida financeira, uma segurança a mais, um respiro a mais, de repente você descobre aí uma nova profissão, como foi o meu caso. Eu me sustento pela internet há mais de 10 anos e são várias formas que você pode fazer, a partir do seu computador, do seu notebook ou do seu celular. Não perde mais tempo não, corre lá e para de ficar pensando. Enquanto você fica pensando aí, ó, o tempo vai passando e vai melhorar, gente, mas antes de melhorar vai piorar muito. E eu não sei quanto dinheiro você tem guardado para ficar mantendo aí a proteção econômica da sua família. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Antes de eu ir embora, eu quero saber, você vai na manifestação? Dia 7 de maio lá em Brasília? Deixa nos comentários para mim. Um beijo. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar, é doarpravaleria@gmail.com e eu encontro com vocês nos comentários, que ultimamente tem sido o melhor deste canal. Beijo no coração e a gente se vê. Brasil, meu Brasil brasileiro.